Pode começar, então. Vamos Escolhi uma começar. página pequenininha, autoexplicativa, mas que eu lembrei muito de vocês. Eu achei uma gracinha, talvez vocês até tenham já ouvido falar dela. Chama Mocidade de Hoje. Ela é assim: mocidade é força, mas se a força não estiver sob a direção da justiça, pode converter-se em caminho para a loucura. Mocidade é poder. Entretanto, se o poder não aceita a orientação do bem, depressa se converte em tirania do mal. Mocidade é liberdade. Todavia, se a liberdade foge à disciplina, é invariavelmente a descida para a deplorável escravidão. Mocidade é chama. No entanto, se a chama não sofre o controle do proveito justo, em breve tempo transforma-se em incêndio devastador. Mocidade é carinho, mas se o carinho não possui consciência de responsabilidade, pode ser veneno mortal ao coração. Mocidade é beleza da forma. Contudo, se a beleza da forma não se enriquece com o aprimoramento interior, não passa de máscara perecível. Mocidade é amor. Entretanto, se o amor não se equilibra na sublimação da alma, cedo se transforma em paixão infeliz. Mocidade é primavera de sonhos. Todavia, se a primavera de sonhos não se enobrece no trabalho digno, todo o nosso idealismo será simplesmente um campo de flores mortas. Se te encontras na hora radiante da juventude, não te esqueças que o tempo é nosso julgador implacável. A plantação de agora será a colheita de depois. Nossas esperanças, dia a dia, se materializam nas obras a que nos destinamos. A lei será sempre lei. Povoam-se e despovoam-se berços e túmulos para que o espírito, divino caminheiro, através da mocidade e da velhice do corpo terrestre, desenvolva em si as asas que a transportarão aos cimos da vida eterna. Assim, se realmente procuras a felicidade incorruptível, confia teu coração e tua mente ao Cristo renovador, a fim de que, jovem de hoje, te faças amanhã o caráter sem jaça que lhe refletirá no mundo a divina vontade. Vamos fechando seus olhos, então. Querido amigo Jesus, aqui estamos com os nossos jovens reunidos para recordarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Que possamos dar da nossa contribuição no estudo da noite e tentarmos colocar em prática na nossa caminhada um pouquinho daquilo que nós estamos aprendendo. De pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer muita coisa. Que assim seja. Bom, a gente vai conversar um pouquinho. A gente já fez até em forma de palestra esse tema de hoje, e já fizemos um tempo atrás também, na mocidade, sobre a questão dos equívocos. Então, primeiro a gente vai ver o que significa, né, equívoco, para a gente poder, né, conversar no tema. É que tem mais de um sentido. Algo duvidoso, suspeito, confuso, ambíguo, é o mesmo que erro, engano, mal entendido, confundir-se. E para a gente falar um pouquinho dos equívocos, a gente trouxe para a gente iniciar uma história. A história de um jovem que, desde de pequeno, ele ouvia sua mãe falar que ele tinha que tomar o passe semanal. Que se ele não tomasse o passe semanal, a vida dele ia andar para trás. Então, onde ele estivesse, ele ficava doido para achar um centro espírita para tomar o passe dele semanal. E a mãe dele ainda falava com ele que ele tinha que ir com a mesma roupa, porque a roupa trazia sorte para ele e ajudava os bons espíritos a identificá-lo na multidão. Então, vamos prestando atenção aí na história, tá, gente? Que a gente vai conversar sobre ela. Então, ele tinha que tomar passe semanal e com a mesma roupa para ser identificado na multidão pelos bons espíritos. Era o que a mãe dele ensinava para ele. Ele era representante de produtos. Então, ele viajava, ele já maior, ele viajava de cidade em cidade, fazendo as suas vendas da empresa. E ele ficava assim, meu Deus do céu, será que na cidade onde eu vou estar presente vai ter centro espírita para eu tomar meu passe semanal? E ele tinha essa grande preocupação. Aí, ele chegou um dia na casa espírita para tomar o passe dele semanal. Ele chegou e ele tinha os rituais, né? Chegou na frente na casa espírita, ele entrou, fez um monte de coisas lá com a mão,
né, um monte de coisas mirabolantes. E ele, um diretor da casa, olhou para ele, prestou atenção e foi estar com ele. E perguntou para ele se era a primeira vez que ele ia ao centro. Ele falou que não. E contou a história dele. E que tinha uma posse semanal, com a mesma roupa, não estava o que a mãe dele tinha falado para ele. Aí o diretor da casa espírita começa a conversar com esse jovem, explicando sobre doutrina espírita. E aí a gente vai parar a nossa história para a gente conversar sobre os equívocos, para ver se tem algum equívoco aí na história desse rapaz que a gente começou aqui a contar, e depois a gente encerra a história. Vocês me lembram de encerrar, tá, gente? Eu sou mestre para começar com a história e não encerrar a história do final. Vocês me lembram. E aí a gente vai começar, né, a conversar um pouquinho sobre os equívocos. Eu coloquei alguns pontos até lá no grupo, já para chamar a atenção. Gostaria que vocês participassem para a gente poder, né, trocar uma ideia. Quem é o dono do centro? O centro tem dono? Quem é o dono do centro? Acho que, de certo modo, todo mundo que frequenta, né, acaba tendo um pouco essa responsabilidade. Uhum. E a gente, às vezes, escuta as pessoas falando assim, eu vou lá no centro do fulano. Né? Aqui em Paraíba fala muito, né, eu vou lá no centro do Hélio Costa. Eu sempre, desde pequena, né, as pessoas falando, vou no centro do Hélio Costa. Eu vou no centro do Antônio Lopes, eu vou no centro do Curti, do seu Israel, né? E aí a gente vê, o Dinho falou com a gente aí, todos nós que estamos dentro do centro ali, somos responsáveis pela casa. E a gente tem aquela coisa de falar assim, a nossa casa, então, se ela é minha, eu estou procurando cuidar dela, eu estou procurando conhecer a casa, quando ela foi fundada, quem são os fundadores, né? Quem são os trabalhadores da casa, os diretores, quais as atividades que a casa mantém. Se ela é minha, né, no caso nossa, a gente tem que conhecer sobre ela. Então, a nossa casa, ela tem uma diretoria, né? Eu faço parte dessa diretoria, a Maria Alice faz parte, o Adenauer, a Giza, a Iva, a Esther, são aqui da mocidade. Então, nós fazemos parte dessa diretoria. Além da diretoria, nossa casa tem um conselho, tem departamentos, que junto com os frequentadores, somos nós também, nós estamos ali unidos em prol da nossa casa. É aquela coisa de um por todos, todos por um. Já viram isso? Então, é assim que deve ser, né, na nossa casa. Tem pessoas que falam que o centro espírita que frequenta é de uma linha diferente. Ou falam assim, eu sou kardecista. Ou ainda é de mesa branca. Já ouviram essas colocações? Linha diferente, kardecista, mesa branca. Para se referirem à nossa casa, ao centro espírita, vamos botar aqui o centro espírita Allan Kardec, já ouviram? Linha diferente, kardecista, mesa branca. E aí é mais um equívoco que muita gente comete, com relação à doutrina espírita. Que o espiritismo, ele é um só. Não só aqui em Além Paraíba, mas como no Brasil, como no mundo. O que vai fazer a diferença de uma casa para outra são as atividades que a casa abraça, porque a doutrina espírita é uma só. Aí pode ser que uma casa espírita, eu estava conversando com um rapaz que fez palestra essa semana no Kardec, lá tem a sopa. A nossa casa não tem a sopa. Então, é uma diferença de trabalho. A nossa casa investe muito no jovem. O jovem faz teatro, o jovem faz palestra. Outras casas não têm não investem tanto no jovem. Então, existem alguma coisa diferente no trabalho. E aí? Eu só queria comentar que lá em Juiz de Fora, na Faculdade de Fora, tem o curso de Ciência da Religião. E eu já peguei a matriz curricular de Ciência da Religião, assim, além de ser uma universidade séria, ela estuda a religião através do olhar científico. E tem uma disciplina sobre o espiritismo, que o nome da disciplina é Espiritismo Kardecista.
como se existissem outros tipos de espiritismo. A gente vai falar sobre isso aqui até um pouquinho rapidinho. Mas a gente vê muito isso. Boa noite, Jefferson. Até artista falando, eu sou espírita kardecista, né? Afirmam essa colocação. Então, são equívocos, né, criados. Esse equívoco da linha diferente, por exemplo, foi criado no século XX para diferenciar o que era atividade mediúnica dos nossos irmãos do movimento afro-brasileiro com o espiritismo. Então, essa questão da linha diferente foi criada mais ou menos no século XX. E é muito diferente um trabalho do outro, por mais que tenham coisas bem parecidas. Então, mas no espiritismo tem linha, mas não tem essa questão da linha, né, que é colocada aqui. Chamou-se de espiritismo de mesa branca para fazer também essa diferença, porque dos nossos outros irmãos, basicamente, muitas vezes não usa a mesa, né? A questão do terreiro, não usa. Então, e por que mesa branca? Porque geralmente se coloca uma toalha branca em cima da mesa para fazer os trabalhos. Mas nem necessariamente precisa ser branca a toalha da mesa. Pode ser de qualquer cor, pode ser colorida, às vezes nem tem toalha na mesa. E kardecista. Então, só existe uma doutrina espírita que foi codificada por Hipólito Leão Denisard Rivail, o Rivel, né, que é o Allan Kardec. Quando ele terminou a primeira parte do trabalho, então a equipe que estudava com ele, né, com Kardec, sugeriu que colocasse o nome doutrina kardecista. E o que ele respondeu? Que não, porque a doutrina não era dele, mas dos espíritos. Por isso ficou muito bom, realmente, Jamile, o filme dele. Por isso que ficou doutrina espírita, ou espiritismo. Então, por isso que aí que existe essa diferença que a gente não usa, né? Como o João Felipe colocou ali, a gente não usa o kardecismo por isso, porque não é doutrina de Kardec. Foi a doutrina codificada por Kardec. O espiritismo foi trazido ao Brasil, isso aqui é uma curiosidade que a gente vai ler rapidinho, pelo grande espírita Luiz Olímpio Teles de Menezes, que no início era estudado nas residências dos espíritas, como também aconteceu aqui na nossa cidade. No início era estudado nas residências dos espíritas, né? Se colocava, porque era proibido no início, né? Tinha aquela coisa de às vezes chegar a polícia, era coisa de escondido, e se colocava as coisas em cima da mesa, às vezes tem um baralho, e estudava que chegar qualquer coisa diferente, escondia-se as obras e fingia que estava ali jogando, fazendo outra coisa, porque era proibido no espiritismo no início. Então, era estudado em residências. Em 17 de nove de 1865, fundou o primeiro centro espírita, denominado Grupo Familiar do Espiritismo. E depois, em 8 de 3 de 69, fundou o primeiro jornal espírita, denominado Ecos de Além-Túmulo. Tudo isso na cidade de Salvador, lá na Bahia. E aí a gente vai continuar falando sobre a questão dos equívocos. O centro espírita, para mostrar que ele é humilde, para mostrar que ele está tudo certinho dentro daquilo que ele, né, tem que realizar, ele tem que ser pobre. Isso é certo? Pobreza é sinônimo de humildade? O que vocês acham? Não necessariamente. Não necessariamente. A doutrina espírita adota o dízimo? Também não, né? Ainda bem que não. Mas, aí o que a gente vai falar? Mas, mesmo a gente não adotando o dízimo, que é aquela coisa assim, obrigatória de dar a contribuição de tantos por cento do salário, a casa espírita também tem contas a pagar. A gente tem conta de água, de luz, né? Agora a gente vai ter que colocar uma internet no centro, né? Então vai ter a conta da internet. Temos que comprar material de limpeza, papel. É uma cadeira que estraga, né? É uma coisa que tem que Isso que comprar. eu sempre quis saber. Como é que vocês fazem? Cada um dá um dinheiro, alguma coisa assim? Nós temos os contribuintes, que fazem parte daquele... Lembra que a gente falou lá no início do conselho, do centro? Então, a gente tem os contribuintes.
que ajudam, né, com o que ele pode dar de contribuição para manter a casa. Uns dão um pouquinho mais, uns dão um pouquinho menos, tudo de acordo com o que ele pode. Agora, esse mês eu estou muito apertada, eu tive uma doença de família, aconteceu qualquer coisa, eu não pude dar. Não tem problema nenhum, eu posso continuar indo no centro da mesma forma, nas atividades que eu participo do mesmo jeito, não é obrigado a gente pagar. É uma coisa da gente realmente ajudar a casa. Não tem aquela coisa assim, eu tenho que pagar, senão eu não posso participar disso ou daquilo. Não tem nada disso, tá bom? A gente pode contribuir de outras formas com a casa, né? Ajudar na campanha do quilo, a gente pode ajudar na evangelização, a gente pode ajudar na faxina no centro quando precisar. Então, de outras formas, a gente está contribuindo também com a casa, tá? A gente pode fazer. Né? Teve um grupo que eu vi umas fotos outro dia, ajudando a IVE na assistência social, entregando a cesta básica. Então, é uma forma, a gente não está contribuindo com o dinheiro, mas está contribuindo com o nosso trabalho. Isso também é muito importante. E o jovem, ele pode fazer muito pela casa e pela causa, tá? E é bom, tipo assim, tudo que a gente puder participar, né, que a gente participe. Porque o jovem tem essa alegria contagiante, a Paz me falou muito disso, né? O jovem tem a alegria, a disposição, tem a força do corpo físico, que às vezes a gente já não está tendo tanto, né, quanto vocês. Então, já, quanto que pode, né, ajudar. E aquela coisa também da campanha do quilo. O jovem vai batendo em porta, não tem vergonha, vai pedindo e agradece. E às vezes a gente mais adulto já fica meio receoso de bater nessa porta, bater naquela outra, né? E vocês não têm essas coisas. Então é importante, né, esse trabalho junto. Então, ser humilde não representa coisa feia, mal arrumada e caindo aos pedaços. A casa ela tem que estar assim, agradável para nos receber, né, a cada dia. E aí a gente coloca um outro equívoco também com relação à doutrina espírita, que é a questão do preto velho. Preto velho não é do espiritismo. Outro equívoco. Então, a gente sabe que essa denominação preto velho, nós não utilizamos dentro da casa espírita. Mas se o espírito que veio trazer a mensagem através do médium, ele é preto e é velho, mas a mensagem é totalmente doutrinária, né? Tudo aquilo com relação à doutrina, isso é que é o importante. Então, a gente estava fazendo esses palestras do dia, o Curti colocou assim, ó, sou preto e estou ficando velho, né? Rindo, brincando. Então, assim, o que importa é a mensagem, a orientação, se ela está, né, de acordo com a doutrina. Não importa se o espírito que está trazendo a mensagem ali é preto, é velho, é novo, é branco, não importa. O que importa é o conteúdo da mensagem. E aí a gente entra na questão do passe. Tomar passe toda vez que vai ao centro. É certo? É necessário? Vamos colocar assim, é necessário? É necessário, não. Até porque tem a orientação, né, que a gente faz e a orientação indica se a gente precisa tomar todas as vezes, se precisa tomar uma vez na semana. É a mesma coisa da água fluida. Uhum. E se a gente não tiver feito a orientação e for no centro segunda e quinta? A gente toma o passe, não fiz orientação, ou a gente não precisa tomar segunda e quinta? Pode tomar também. Então, não é necessário, toda vez que a gente vai ao centro, tomar passe, salvo quando a gente está em tratamento. Quando a gente está em tratamento, às vezes, até mais de uma vez na semana, mais de 3 vezes, 4 vezes na semana, tem que tomar o passe, de acordo com o que for, né, orientado para a gente. Aí a gente vai tomar o passe, porque é uma necessidade que a gente está passando naquele momento. Então, a gente tem que... e se foi passado para a gente 3 vezes na semana, vamos botar o exemplo aqui, é que a gente tome, né, direitinho para a gente poder melhorar, porque também não adianta a gente, eu vou hoje, semana não vou mais não, semana que vem eu tomo, aí passa, não, a gente tem que fazer um tratamento direitinho,
para a gente melhorar aquilo que a gente está passando, ou seja, físico, ou seja, espiritual. Então, às vezes a gente vai no centro e fala assim, hoje eu vou tomar passe que eu não estou bem. E só da gente entrar lá no centro, a gente já começa a melhorar, de estar com as pessoas, de conversar. Isso aqui também aqui na mocidade. Às vezes você não está muito legal, você entrou aqui, nem quis mostrar o seu rostinho aqui, porque eu não estou muito bem, vou deixar a câmera até desligada. Mas de acordo que vai conversando, de acordo que a gente vai brincando aqui um com o outro, a mocidade tem essa possibilidade de a gente brincar um pouquinho com o outro, a gente acaba melhorando. Eu disse, poxa, não estava legal, terminamos, como que eu estou bem agora? Então, às vezes, não é necessário, toda vez que a gente vai ao centro, tomar passe. E lembra da historinha que eu comecei a contar? Que tinha que tomar o passe dele semanal? Então, não tem, se a gente não está em tratamento espiritual, não tem necessidade da gente tomar passe semanal. Né? O importante é estarmos na casa. Isso é importante. Se a gente ter a oportunidade de ir segunda e quinta, sábado, né, que a gente esteja ali junto. Né, ou, prestigiando as palestras, agora a gente está sendo tudo virtual. Né, vão prestigiar a palestra, vão estar ali, vão, uma cidade toda hoje vai assistir a palestra de fulano. E a gente está ali, manda um recadinho. Então, a gente vai estar participando. Não é necessário, para o passe, a gente levar roupa de ninguém para dar passe na roupa. Não é necessário levar carteira de trabalho para dar passe na carteira de trabalho para poder fulano ganhar, arrumar emprego. Então, tais objetos não vão receber nada ali. E o que vai receber é só da gente pensar na pessoa. A gente chegou na casa espírita, na hora da prece ali, da palestra, ou antes da mocidade, a gente está com alguém que a gente queira fazer prece por ele, a gente pensa naquela pessoa, vibra positivo para aquela pessoa, para ela ser ajudada. Então, não precisa levar objeto, foto, nada disso. Vou levar meu currículo para tomar um passe. O passe é uma questão de mentalização, que pode ser dado à distância. Então, não tem necessidade disso. Oi? Como é que funciona o passe? Que, tipo assim, eu morava em Viçosa. Aí, a minha mãe tinha um dia da semana que ela ia tomar passe por mim. Vocês sabem como é que é isso? Sim. É porque Como é na que... hora ali do passe, que Ah, ela estava ali, ela pensava em você. E os bons espíritos iam até você para você receber esse passe, entendeu? Mandava para você essas energias. Ela estava sendo um veículo ali naquele momento. Ela se ligava em pensamento em você. A sua mãe fazia isso, a Maria Eugênia fazia muito isso também. Tinha um dia que ela entendi, fazia pelo agora eu entendi. filho. Naquele momento, se ligava em pensamento em você. Em vez de só de ler seu nome ali, que às vezes aí ela era uma ajuda até maior, porque ela vinha com sua imagem ali na mente dela, ajudando realmente para você receber ali o passe naquele momento. E qual o médium principal do centro? Será a Maria Alice? O médium principal lá do centro? Eu acho que não Valéria? tem médium principal, não. Bom, eu acho. Não tem um médium principal? E aí? Quem concorda com a Jamile, quem discorda e por quê? Eu concordo com ela também, porque eu acho que cada um exerce a função ali que se encaixa com ele e, e faz bem aquilo, né? Então, no centro não tem médium principal. Todos os médiums são importantes. Vamos colocar assim mais além, né? Porque a gente sabe que todos nós somos médiums. Então, todas as pessoas dentro da casa espírita são importantes. Né? Desde aquela que nos recebe ali na porta, aquela que nos encaminha, que assina o nosso cartãozinho para o tratamento, que faz a palestra, que dá a aulinha, né? Que faz a direção, todo mundo que fez a limpeza antes da gente chegar no centro Santo Cheirosinho, né? Que abriu a porta, fechou a porta para o nosso tratamento. Então, todos têm uma importância muito grande. Porque no dia que falta um, fica uma correria para a gente arrumar uma pessoa para substituir aquela, porque às vezes ela precisou faltar. Por isso, quando a gente falta em alguma atividade nossa, é muito importante
enquanto trabalhadores da casa, a gente avisar. Mesmo a gente estando em tratamento, olha, eu vou ter que faltar durante 15 dias, porque eu tenho que fazer uma viagem, ou estou com alguém doente em casa, a gente avisar. E quanto trabalhador também, eu vou ter que faltar durante tanto tempo. A gente chegar a avisar, porque vai ter uma pessoa ali, né, por aquele período, para nos auxiliar na nossa falta ali, na nossa tarefa. Melhor é um médium que treme, funga, é correto? Está dando passe lá, tremendo, e fungando. Tem pessoas que pensam que os espíritos entram do nariz do médium, de tanto que o médium funga na hora de dar o passe. Ai, não é possível, gente. Quem pensa isso? E já ouvi muita gente pensar isso. Sério? Sério. Porque a pessoa que dava o passe, ela fungava tanto, ela puxava, e fazia um barulho esquisito, que as pessoas, tinha gente que achava isso. Que era alguma coisa que estava entrando nele ali. Falta de quê? De estudo, né? Então, Eu nunca vi um médico que funga o nariz, não. não, eu já vi muito. Ô, tia Márcia, também você falou que tinha uma que dançava, né? E eu ia falar isso aqui agora. Para dar o passe, né? A gente vê isso muito em palestra, falando do passe espanhol, que fica, ó. E coisa tantos dedos, estala tantos dedos, não sei como que o dedo não dói. Não tem necessidade disso também. É uma coisa, de movimentos tão leves, né? Ou só de você estar ali na frente, você nem precisa ter movimento nenhum, mas pensando naquela pessoa, você já está dando passe. E quando a Jamile falou aí, tinha uma médium, uma casa que eu frequentei, que ela dançava um verdadeiro balé na frente da pessoa. Chegava até a dar uma rodadinha. E eu quando fui tomar passe com a jovem, né, assim, meus 14, 15 anos, fui tomar passe com ela, eu não consegui tomar passe, porque ela fazia tanta misura, rodopiava tanto e fazia tanto troço na minha frente, que eu fiquei prestando atenção no que ela estava fazendo, que eu não consegui, nem pressa eu fiz. De tanta coisa que ela fazia. Aí no final ela dava uma rodadinha assim e encerrava o passe. E, gente, tem coisa. Essa ela estava começando ela estava vindo, acho que de outra casa na época, de uma cidade próxima aqui, e o pessoal foi conversar com ela, né, lá no Amor em Deus, para ela se engajar no estudo, e ela foi mudando essa forma dela dar o passe. Então, aquela coisa assim, confesso que na hora eu não sabia, eu estava meio, até meio assustada, meia coisa, olhando, assim, gente, tem alguma coisa errada aqui, muito errada. E depois realmente foi trocado. Dentro dos equívocos também tem a questão do abrir ao livro ao acaso. Essa mensagem, abrir o livro aqui ao acaso, uma mensagem que é para mim, sobre paciência. Vou estudar essa mensagem. Passa uns dias, você abre o acaso de novo, está lá, paciência. Não, estou precisando estudar sobre paciência. E não, o livro vai acabando ficando marcado. Então, é muito importante, tanto no culto do Evangelho no lar, como mesmo no nosso dia a dia, que a gente pega o livro, comece lá do início e vá até o final. Por quê? A gente vai pegar todas as lições. Porque todas as lições são importantes e todas as lições são para a gente, para a nossa caminhada. Então, assim, é muito importante isso. A gente ir e pouquinho a pouquinho a gente vai aprender, né, tudo. Tem gente que fala que para a gente ir ao centro espírita, a gente não deve jantar antes. E a gente vê que é um outro equívoco. A gente não deve abusar da alimentação, isso em qualquer forma, não só no dia de ir ao centro. Um ponto que a gente colocou aqui, né, essa questão que a gente fala, a gente não deve nem comer carne. Hitler era vegetariano. E olha, né, toda a trajetória de vida que ele teve. Então, o Espiritismo não nos proíbe nada, apenas nos esclarece. Eu deixo dever de casa para vocês a questão 723 do Livro dos Espíritos, que vai falar um pouquinho sobre isso. Já imaginaram ir ao centro espírita com a mesma roupa que você foi a primeira vez para ser reconhecido pelos bons espíritos? Igual a historinha do nosso companheiro?
Gente, eu não ia poder ir no centro nunca mais. Eu fui no centro, eu tinha dias de nascida. Eu nasci agora, essa semana agora eu faço aniversário, dia 28. Eu fui no Dia dos Pais, que é logo agora. Aí, como é que eu ia no centro se eu tivesse que ir com a mesma roupa? Não ia poder ir mais no centro, gente. A pessoa, você foi a primeira vez que você foi no centro no verãozão. E no inverno, como é que ia ser? Você foi no inverno a primeira vez, como é que ia ser no verão para você ir se tivesse com a mesma roupa? Então, as coisas assim que a gente vê, né, um equívoco muito grande que essa mãe passou, né, para o filho. Essa preocupação, né, que ela tinha. E a questão da roupa também é uma questão para a gente, né, que a gente comete muitos equívocos no centro espírita. Eu estou vendo aqui que a Maria Alice está de preto. Roupa preta atrai espíritos obsessores. Correto? Não? O João Felipe parece que está de roupa clara. Roupa clara atrai espíritos puros. Ai, gente, eu acho que isso não tem nada a ver. Nada a ver. E aí? Isso me lembrou um vídeo, acho que é dos Amigos da Luz, não sei. Aham, eles têm. Você já até sabe de qual vídeo eu tô falando, né? Que eles Uhum. estão lá no plano espiritual, aí os espíritos conversando assim, e ia um espírito, acho que ia falar alguma coisa, dar uma palestra para eles, né? E, e aí alguém passa, fica olhando, ela estava de roupa preta, aí Isso fica olhando, mesmo. nossa, por que tem um espírito obsessor aqui? E não sei o Uhum. quê. Aí no final descobre que era palestrante. Isso mesmo. Então, roupa, gente, né, roupa preta, branca, não vai atrair espírito puro, nem espírito obsessor. O que atrai é aquilo que a gente está pensando, falando, fazendo. Agora, na questão do centro, é importante a gente lembrar que nós estamos num templo religioso. Então, a gente tem que ir mais ou menos com uma roupa adequada para o centro. A gente não pode ir com decote, como dizia, né, como diz o Zé Raul, com decote lá no umbigo, né, que não é para o centro. Né, um short parecendo calcinha, parecendo cueca, também não é coisa para o centro. Então, a gente tem que ter o tamanho adequado, a postura adequada para a casa. A gente tem que prestar atenção nisso. O Divaldo, uma vez, ele foi criticado numa palestra. Ele estava falando para mais de 5.000 pessoas, onde alguns diretores de algumas casas espíritas que estavam ali estavam comentando que ele estava com uma blusa, tipo blusa, essas camisas havaianas, toda coloridona, e o pessoal começou, florida, né? O pessoal começou a criticar uns diretores, em vez de estar prestando atenção no que ele estava falando, criticando a camisa que ele estava usando. E que, assim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, as pessoas, às vezes, estão preocupadas com coisas, esquecem de preocupar com os seus pensamentos, com o que ele está realizando no seu dia a dia. Sobre equívocos também, tem a questão de estar de perna cruzada, braço cruzado. Tem gente que fala que quem fica de braço e perna cruzada no centro não está recebendo vibração boa nenhuma. Nada chega nele porque cruzou, parou aqui. Também, ó, isso também não tem nada a ver. Tanto que existem pessoas na camadas que recebem passe, existem pessoas que não têm perna, que não têm braço. Então, esse negócio de ficar perna cruzada, braço cruzado, não tem a ver também, não. É claro que temos que ter uma postura para a hora do passe. Né? Porque o médium vai chegar na gente para dar o passe. Eu imagino que vocês, a maioria de vocês são bem grandões. Esticar o pernão lá na frente para o médium, tá? Pode bater a pessoa. Né? Então, são alguns pontos que a gente tem que só prestar atenção. Quando a gente fala aqui também da questão da camisa colorida, a gente pode ir no centro de chinelo. Eu lembro que eu fui numa palestra uma vez, numa casa, que no final eu não assistia, eu não fui na palestra, eu trabalhava na casa
com a pré-mocidade. Quando eu saí, uma pessoa me procurou, uma pessoa que já minha conhecida, e falou comigo: Marta, eu não vou poder vir mais no centro. Eu falei: por quê? Se aconteceu alguma coisa com você? Ela falou assim: não, eu estou com problema de saúde, e ela estava com o pé muito inchado. A única coisa que entrava no pé dela era o chinelo do esposo, né? O dela não entrava. E a pessoa que fez a palestra na noite na Casa Espírita falou que no centro não podia ir de chinelo, que tinha que ir. Não, a gente tem que ir no centro, não pode vir de chinelo no centro. Aí ela falou: poxa. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas colocam e que não tem nada a ver. Você pode ir de chinelo no centro? Pode, às vezes só tem um chinelo para ir. Pode ir de chinelo, sim. Pode ir de boné no centro? Pode. É claro que na hora do passe, até mesmo para poder não atrapalhar na questão, não que não vai receber nada, mas a questão de atrapalhar ali na mão da pessoa que está dando passe, pode ir de boné, pode ir de brinco, não tem problema nenhum. O importante é a gente estar na casa, a gente estar ali junto. Dentro ainda dos equívocos, é a questão, a gente colocou assim, vários pontos aqui para a gente ir colocando, é a questão de pirâmides, né? Tem gente que acredita em pirâmide, pé de coelho, né? Ferradura, né? Essas coisas que traz sorte. E a gente fala de que pirâmide, a gente não vai discutir se a questão do uso de pirâmide, se é eficaz ou não, porque a gente não tem conhecimento, né, de todas as terapêuticas que existem na natureza. Porém, a gente lembra que no Egito existem as maiores pirâmides, as originais, e nem por isso aquele povo é livre de doença, de energias negativas, de problemas sociais. Pé de coelho, se desse sorte, o coelhinho não morria sem os pés dele, né? Então, assim, são pontos que às vezes as pessoas ficam naquilo ali, acreditam piamente, e é ponto para a gente pensar um pouquinho. Um outro equívoco com relação à casa espírita é que existem pessoas que falam que quando você gosta de um trabalho na casa espírita, de um cartaz, ou você gostou de alguma coisa que foi apresentada, você não deve falar, não deve aplaudir, não deve elogiar, porque é proibido aplaudir e elogiar no centro espírita. Isso daí é um outro equívoco que a gente comete. Tem pessoas que argumentam falando que vai deixar a pessoa vaidosa. Então, o Espiritismo jamais ensinou as pessoas a serem frias. Todo trabalho no centro deve ser estimulado sempre. Então, isso não só no centro, tá, gente? Mas na vida. Tudo que a gente puder elogiar, falar que ficou bom, né? Falar com a pessoa: nossa, faça de novo, continue. Isso é muito importante. Então, não só no centro. Então, o evitar os aplausos, né? É aquela coisa assim, para não ficar toda palestra, terminou, vai aplaudir. Então, não é uma coisa assim, né? Para acabar criando um ritual. E a gente sabe que no Espiritismo nós não temos rituais. Mas se é uma apresentação das crianças, dos jovens, pode bater palma. É claro que não é aquela coisa de bater palma, aquela gritaria, aquela confusão, mas a gente pode aplaudir, pode falar que ficou bom, pode falar para repetir de novo. E para a gente encerrar, devemos apenas frequentar um centro espírita. Nós aqui só podemos ir no Allan Kardec. Então, outro equívoco que geralmente algumas pessoas cometem. Nós podemos visitar as outras casas, participar das atividades que eles nos convidam. Né? É claro que geralmente a gente vai numa casa perto da nossa casa, onde a gente tem atividade que a gente goste, onde a gente se entrosa melhor, ou às vezes nem tão perto da nossa casa. Né? Eu, por exemplo, frequento Kardec, que não é perto da minha casa. Mais perto da minha casa seria o Amor em Deus, ou a Casa Espírita Cristã, que eu estou mais ou menos no meio dos dois, na Praça da Bandeira. O Amor em Deus é mais perto. Então, mas a gente pode visitar, a gente pode participar quando eles nos convidam para seminários, para encontros, para palestras. E é necessário para a gente estudar muito a doutrina espírita, para a gente poder não cair
nesses equívocos, e outros que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. E aí a gente lembra da história lá do início, onde aquele diretor, ele prestou atenção naquele companheiro que chegou lá, aquele jovem, né, que chegou, fez aquele monte de coisa. Ele chegou, a primeira vez você vem no centro? Não, eu já frequento no tempo, eu sou viajante, sou vendedor. Ele explicou que eu tenho que tomar meu passe semanal. E aí ele falou da roupa, que a mãe dele falava com ele. E o diretor da Casa Espírita, com muito carinho, foi conversando com aquele companheiro. Falou com ele que era muito bem-vindo ali na casa, mas que não tinha necessidade de tomar o passe semanal quando não desse para ele tomar. Que o passe, explicou que o passe a gente toma quando a gente não está bem, que a gente está precisando de energias novas. Falou da questão do estudo, deu a ele um evangelho para ele. Quando você tiver um tempinho, você vai olhando, vai estudando o evangelho. E aquilo ele conta que foi muito importante ele ser recebido por esse diretor naquela casa espírita. Porque todo o conceito que ele tinha de doutrina espírita mudou. Porque às vezes ele chegava no centro já na hora, porque ele tinha que tomar o passe. Ele não se preocupava em assistir a palestra, ele não preocupava em participar de estudo, ele não preocupava com nada. A preocupação que ele tinha era de tomar o passe dele semanal. Então, é muito importante a gente se engajar no estudo, procurar realmente aprender um pouquinho mais. E a gente vai saindo desses equívocos que a gente acaba entrando, né, com relação à doutrina espírita. A gente colocou alguns aqui, são muitos. E a gente deixei para vocês refletirem, se vocês têm alguns, se a gente está fazendo algum, né, sem perceber, cometendo algum equívoco com a doutrina espírita. Alguma pergunta, alguma coisa? Ô, Marta, só comentar aqui. Semana passada eu tava junto com as amigas minhas, aí elas começaram a me perguntar sobre o espiritismo, que elas não frequentam, mas falaram que tem muita curiosidade. Uhum. Aí tinha umas coisas que eu ficava meio na dúvida de responder, e uma dessas coisas foi até para explicar. Você falou no começo a questão do espírita kardecista, né? Uhum. Essa diferença. Aí eu até expliquei que existe esse termo, só que é um termo errado, né? Que a gente que acabam Isso. usando. Uhum. E Kardec foi sim quem começou os estudos e tudo, mas não tem essa divisão, né? Isso mesmo. Só que é um assunto muito extenso, né? Para tentar explicar, né? Assim, de repente, assim, e para a pessoa poder entender também, né? Você tem que ir mais vezes. Para quem não conhece, assim, nada, tentar explicar, assim, principalmente eu também, que conheço muito pouco, fica bem difícil, mas... Você falou direitinho. Eu sugiro até que alguma dúvida relacionada, pode botar lá no grupo, né? Que Pode. a gente tenta responder. E sugerir sempre o Livro dos Médiuns, a introdução dele fala muito dessa crença, né? A gente precisa, né? A partir do momento que nós nos dissemos que somos espíritas, tirar mesmo dos nossos pensamentos essas ideias aí que já vem trazendo já de milênios, né? Verdade. Que outra coisa também que eu fiz, que eu recomendei até assistirem o filme do Nosso Lar, né? Que aí lá já consegue ter pelo menos um pouco da explicação por cima, assim, dá para entender bem legal. Verdade. E se elas tiverem vontade, pode convidá-las para participar aqui um dia. Aí, se você quiser, você pode até avisar, assim, por exemplo, alguma coisa que elas queiram saber, alguma coisa, a gente pode preparar algum estudo, algum tema, em cima mais ou menos de alguma dúvida, mesmo de vocês todos, qualquer um. Às vezes tem dúvida de alguma coisa. Eu, por exemplo, hoje fiquei, gente, sobre o que eu vou falar? Não sei. Então, às vezes tem uma dúvida de vocês, a gente tem um material legal e a gente pode apresentar. Alguém quer fazer a prece para a gente encerrar? Vou fazer, mas é só mesmo agradecer a você, Marta, agradecer a Deus, a Jesus e toda a equipe, né, que assessora esse grupo,
programado muitas vezes pela espiritualidade para estarmos juntos, falando dos ensinamentos do Cristo. E dessa forma, nós sempre nos colocamos à disposição, Senhor, para então exemplificarmos na Flora, à medida do possível, através do nosso esforço, que a doutrina espírita nos ensina. Estaremos sempre à disposição do alto, sempre buscando a nossa melhora íntima no dia a dia. Que Jesus, o divino amigo, abençoe a cada um de vocês, jovens, a cada um de nós, nos inspirando sempre ao bem. Graças a Deus.